Bom, eu voltei e hoje a gente vai analisar com detalhes a luta entre Tanjiro e Tomioka contra a Akaza, Lua Superior 3. Então fique até o final porque essa luta é facilmente uma das melhores dessa obra maravilhosa. Calma, segura o Let It Go, eu tenho um recado importante pra te dar. Se prepara para incendiar o seu estilo com essa blusa boletom canguru estampada com a Akaza, Lua Superior 3, que faz qualquer demônio tremer. Ela entrega conforto supremo, durabilidade que aguenta até as chamas do Rengoku. Isso sem falar que o interior macio te mantém aquecido nos dias frios, enquanto ele te proporciona proteção em qualquer batalha, ou então só curtir um dia endiabradamente maravilhoso. Não percam essa oportunidade, acessem o link na bio e atravessem corações. Depois que o Zenitsu terminou de humilhar o Kaigaku na porrada, Tanjiro e Tomioka se depara com a Akaza, que surge do completo nada. Ao mesmo tempo em que eles se reconhecem, o Akaza avança e faz o seu primeiro ataque, mas o Tanjiro desvia por pouco, e no processo ele ainda consegue cortar o braço do Akaza. Isso meio que anima o Tanjiro, que pensa estar à altura de peitar uma lua superior de frente. Só que parece que o nosso menino Tangerina se esqueceu que o Akaza regenera quase instantaneamente e avança para o seu próximo contra-ataque. E por puro reflexo, o Tanjiro usa sua Hinokami Kagura para conseguir desviar e ao mesmo tempo ferir o rosto do Akaza. Depois de ver que o Tanjiro conseguiu ferir uma lua superior, tanto o Tomioka quanto o Akaza elogiam o progresso do Tanjiro, notando que ele evoluiu e agora se equipara a um pilar. Por outro lado, o Akaza, reconhecendo isso, assume uma postura mais séria para o combate. Depois que o Akaza percebeu que o Tomioka era um pilar da água, ele ficou fascinado, porque o último que ele matou foi há 50 anos, e ele não usava esses estilos de água. O Tanjiro, aproveitando essa oportunidade, mira o pescoço do Akaza, mas ele responde com um contra-ataque. Mas por sorte, e graças ao Tomioka que aparece no momento exato, cortando o braço do Akaza com a técnica Mizu no Gokyo, o nosso garoto Tanjiro não foi de base. No decorrer da luta, o Tanjiro ataca as pernas do Akaza, que se defende com um chute poderoso, bloqueado pela espada do Tanjiro, mas a força bruta é avassaladora. E mesmo se defendendo e passando de raspão, o Tanjiro ainda sente o efeito do ataque. Diferente do nosso menino Tangerina, o Tomioka também é atacado, mas ele é lançado para longe pelos chutes explosivos do Akaza. Mas o Akaza aproveita essa oportunidade para poder insultar o Rengoku, chamando ele de fraco por não querer se tornar um Oni, sugerindo que a sua morte foi merecida. Até porque, provavelmente, ele não teria sido capaz de ficar mais forte, considerando aquela visão ridícula sobre querer continuar sendo humano. O Akaza termina dizendo que as únicas pessoas que ele odeia são os fracos. Nessa hora, a expressão de desprezo pelos humanos no rosto do Akaza é nítida. O Tanjiro rebate com firmeza, dizendo que todos começam fracos, inclusive o próprio Akaza, porque quando ele era um bebê, ele dependia dos fortes para sobreviver e assim ele poder crescer. Os fortes devem proteger os fracos para assim o ciclo conseguir permanecer. Essas palavras que irritaram a Akaza meio que despertam algumas memórias do seu passado. Nesse momento, ele vê uma sombra atrás dele, mas ele rapidamente faz ela desaparecer. Depois de se livrar dos seus fantasmas, o Akaza termina chamando o Tanjiro de desagradável, e em seguida ele dá início a uma sequência de golpes massivos sem dar espaço para reação. O Tanjiro fica confuso porque ele não entende o motivo dos ataques do Akaza sempre irem em direção aos seus pontos fracos, como um imã sendo atraído para seus pontos vitais. Enquanto tentava se desviar, cuspindo sangue, ele tenta lembrar de alguma fraqueza que o Akaza possa ter enquanto troca um ataque direto. Enquanto não tinha resposta sobre como contra-atacar a fraqueza do Akaza, o Tanjiro se esquiva de um dos ataques e contra-ataca com a Hinokami Kagura, deixando a espada com ondas e fazendo miragem, conseguindo acertar o pescoço da lua superior. Tentando fazer o seu próximo ataque, o Tanjiro é surpreendido, porque o Akaza agarra sua espada, mas ele se mostra superior ao Akaza e desfere uma cabeçada na lua superior, mas é tudo em vão. E quando ele estava quase pronto para poder quebrar a espada do Tanjiro, no momento crítico, o Tomioka retorna com a força renovada, cortando os braços do Akaza no processo. Porque agora, com a marca do caçador ativada, o Tomioka se equipara com o Akaza em poder. Mas a lua superior meio que se acostuma com a velocidade de Tomioka, e ele sendo humano, acaba ficando cansado e começa a perder o fôlego, fazendo com que os seus movimentos se tornem previsíveis. Enquanto o Tomioka e o Akaza caem na porrada, o Tanjiro fica praticamente o capítulo inteiro refletindo sobre o espírito de batalha mencionado pelo Akaza na sua luta contra o Rengoku, associando o mesmo aos instintos de Hinokami Kagura. Depois de quase quebrar a cabeça, ele percebe que os instintos do Akaza são ativados apenas com intenções de matar, e querendo testar se isso realmente era verdade, o Tanjiro faz o seu movimento e ataca, mas como era de se esperar, o Akaza prevê o ataque do Tanjiro e segura a espada, preparando um ataque que seria fatal para qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo em que ele se desviava, ele também acessa o mundo transparente, juntamente com os ensinamentos do seu pai sobre a dança do sol. Assim que o Tanjiro entrou no mundo transparente, toda a sua intuição em relação aos movimentos e a sua velocidade ganharam um upgrade absurdo. Até então, o Tanjiro podia ver os movimentos dos pulmões do Akaza, conseguindo prever cada movimento do oponente. E agora, graças à sua evolução em batalha, o Tanjiro talvez seja capaz de conseguir chegar na cabeça do Akaza se ele conseguir bloquear o seu espírito de luta, que é visível perto da bússola do Akaza.
Mas enquanto o Tanjiro aperfeiçoava sua nova habilidade, o Akaza conseguiu aprender e a antecipar a forma dos ataques do Tomioka, dificultando ainda mais a sua luta contra a lua superior. Percebendo que não tinha mais o que fazer, Tomioka diz que Akaza é uma máquina de matar, ele é um homem que desistiu de tudo, menos de lutar. Exalando confiança e avançando para cima do Hashira, o Akaza percebe que aquele era o fim para o Tomioka, até porque ele já usou todos os seus estilos de água. E quando o Tomioka faz o seu último ataque, ao mesmo tempo que ele quebrava a espada do Hashira, o Akaza faz o seu movimento, mirando acertar e atravessar o estômago do Hashira da água. Mas quando parecia que era o fim da linha para o Tomioka, depois de conseguir dominar o mundo transparente, o Tanjiro luta de igual para igual, tornando seus ataques efetivos contra a lua superior e assim salvando o Tomioka no processo. Nesse meio tempo em que esteve reunindo informações e aprendendo sobre a bússola e o estado altruísta, o Tanjiro conseguiu elevar o seu nível de força e ultrapassar a defesa do Akaza, fazendo ele perder até a noção da presença do Tanjiro, fazendo o Akaza acreditar que ele estava morto. Enquanto ele se vangloriava para o Tomioka, dizendo que não era para ele morrer da mesma forma que o Tanjiro e o Rengoku, o Tomioka percebe que o Akaza ainda não tinha a mínima ideia de que o Tanjiro estava vivo e pronto para contra-atacar. Em pensamento, Tomioka até diz que era pro Tanjiro mirar e acertar na cabeça, enquanto ele ainda não percebeu a presença dele. Mas o Tanjiro tem a brilhante ideia de avisar antes de atacar, priorizando a justiça. Apesar do Akaza depositar toda sua fé na sua bússola da morte, acreditando que quanto mais forte for o espírito de batalha do Tanjiro, mais forte a bússola vai ficar, o Akaza tem uma pequena surpresa. Ele não esperava que o Tanjiro não tivesse um espírito de batalha. E mesmo tentando se defender do ataque, o Tanjiro é mais rápido e logo em seguida ele consegue cortar a cabeça do Akaza. O Akaza, percebendo que mesmo vivendo durante séculos ele nunca viu um humano sem espírito de batalha, essa luta contra o Tanjiro era como se ele estivesse lutando contra uma planta que não devia estar naquele local. Nessa luta, contradizendo tudo o que o Akaza pensava do Tanjiro, ele conseguiu superar a velocidade da lua superior e subjugá-lo como inferior. Mesmo depois da derrota, o Akaza ainda tentava recolocar a cabeça, mas o Tomioka impede, lançando a sua espada que derruba a cabeça do Akaza no chão e ela se desintegra. E quando eles finalmente iriam respirar de alívio, mesmo sem cabeça, o corpo do Akaza continuava lutando e se curando. E durante a luta, o Tanjiro acaba recebendo um golpe que faz ele ser lançado contra a parede, fazendo ele atingir o seu limite e tirar um cochilo da tarde. Enquanto o Tanjiro dormia, o Akaza estava descendo a porrada no Tomioka. Mas é nessa hora que algumas lembranças sobre a sua vida como Hakuji aparecem e o Akaza vê espíritos daquele que jurou proteger e entra em um conflito entre servir o Muzan por mais força e poder ou descansar de vez e aceitar sua sentença. Mas quando parecia que ele iria se submeter às ordens do Muzan, a sua digníssima esposa aparece diante dos seus olhos, agradecendo todo o esforço que o Akaza fez. E aceitando a sua derrota, entre pedidos de perdão e dor, um último abraço é feito e o Akaza desfere um golpe fatal no seu corpo, na intenção de parar sua regeneração e finalmente morrer e ir para o inferno para poder pagar pelos seus pecados. E assim encerramos uma das batalhas mais intensas de Demon Slayer. Mesmo o Akaza sendo uma força quase imparável, ele encontrou seu fim na sua luta contra Tanjiro e Tomioka, e mesmo à beira da derrota, eles provaram que a vontade de proteger sempre supera o desejo de destruir.